A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Irmãos, vamos abrir aqui a nossa Bíblia em João capítulo 2, no verso 1, que diz assim: No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. Jesus foi convidado para o casamento e os seus discípulos também. Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia acabado. Então a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: Mulher, o que eu tenho contigo? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Amém. Irmãos, nós vemos esta passagem relatando um acontecimento em que houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe do Senhor Jesus estava lá. Ele também foi convidado com seus discípulos, e no decorrer daquela festa, o vinho acabou. E você observa que aqui Maria chega até Jesus e diz: Olha, o vinho acabou. Mas eu vejo, irmãos, que Maria não foi por si só até Jesus interceder a ele. E por que eu digo isso? Porque nos dá a entender aqui que ou os serventes, alguém ali que estava cuidando daquela festa, pediu a Maria que pedisse a Jesus que fizesse algo. Ou seja, você observa que este é um anseio humano. Porque no mundo há uma hierarquia, seja na política, seja na religião. Então você observa que certamente essas pessoas pensaram assim: se nós formos até Jesus e pedirmos a Ele, pode ser que Ele não queira fazer alguma coisa, algum milagre. Mas se nós formos até Maria, quem sabe Maria estava ali também ajudando nos preparativos daquela festa. Como é natural ainda hoje, quando vai ter um casamento, se é de um parente ou de um amigo, às vezes as mulheres vão para lá bem antes para ajudar nos preparativos. Certamente Maria fez isso e já tinha um bom conhecimento ali com aquele povo. E certamente a fama de Jesus, o seu nome já era conhecido. Então, certamente chegaram até ela e disseram: Olha, o vinho acabou, peça a Jesus que faça um milagre. Então você observa que eles rogaram a Maria e ela intercedeu a Jesus. E veja a resposta que ele dirige a ela: Mulher, o que eu tenho contigo? A minha hora ainda não chegou. Ou seja, irmãos, pode até essa palavra para nós hoje ser um pouco pesada. Mulher, o que eu tenho contigo? Mas sabe-se que naquele tempo era comum esse tipo de linguajar. Mas você observa que Maria, estando em vida, e neste acontecimento, essa intercessão dela valeu para um aprendizado para a igreja hoje. Porque você observa que quando o Senhor Jesus responde a ela: Mulher, o que eu tenho contigo, a minha hora ainda não chegou. Ele estava querendo dizer para ela, ou seja, ele disse para ela e ela entendeu muito bem. Mas com as minhas palavras eu digo a você, que ele disse assim: Mulher, quando chegar a hora, o Pai que me enviou, ele me dirá o que fazer. Não é necessário que ninguém me diga o que eu devo fazer, pois eu fui enviado pelo Pai para realizar a sua obra. Então Maria, sendo uma pessoa sensata e que compreendia tudo e guardava no seu coração, ela compreende esta palavra de Jesus. E veja o que ela diz no verso 5. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Aleluia. Irmãos, eu quero dizer a todos os católicos que estejam assistindo este vídeo, eu quero dizer que eu tenho o maior respeito por Maria. Agora, nós não podemos confundir as coisas, porque eu vejo nos católicos praticantes
que eles têm zelo, têm fé, mas não é um zelo esclarecido. Porque se você para e observa esta palavra, como já disse, ela é muito esclarecedora. Porque nós, seres humanos, às vezes não podemos chegar até uma pessoa, mas usamos um intermediário. Mas aqui essa palavra nos mostrou que nós temos que ouvir a Jesus. Ou seja, a própria Maria deu esse testemunho: fazei tudo quanto ele vos disser. Porque às vezes as pessoas pensam assim, na política é assim, tem o prefeito, tem o vereador, se eu não posso chegar ao prefeito, eu vou a um vereador e peço a ele algo, ele vai e se dirige ao prefeito e as minhas chances aumentam muito em conseguir. Ou se eu não posso chegar ao presidente da república, eu vou a um deputado e esse deputado vai até ele e leva o meu pedido e eu tenho muitas chances de ser atendido. Mas com Deus não é assim, irmãos. E por que eu digo? Eu digo com toda certeza e sem desmerecer em nada Maria, Paulo, Pedro, José, Tiago ou qualquer um dos santos que são santos, porque a palavra santo no hebraico significa separado. Então é isto que as pessoas precisam entender. Maria é santa? Claro que sim. Ela foi uma mulher separada para a obra de Deus, uma mulher cheia de graça. O que significa ser cheia de graça? É cheia do favor imerecido. Ou seja, Maria não merecia o que Deus fez na vida dela, assim como eu e você não merecemos nada. Mas tudo que temos é pela graça. E o que é a graça? O favor imerecido. Então Maria foi cheia do favor imerecido. Maria, José, o apóstolo Paulo, tantos outros. Então nós precisamos entender que santo é aquele que é separado para a obra de Deus. Por isso, em vários lugares na Escritura, 1 Coríntios 1, os santos que estão em Corinto, e em vários lugares no Novo Testamento, quando a palavra chama ali santos, não é uma imagem, não é uma foto, não é um ícone, mas sim o cristão em si, o discípulo de Cristo. Porque se Deus é santo, irmãos, nós que nos achegamos a Ele por meio de Cristo, somos santificados. Então não é de se estranhar que a palavra chame de santos aqueles que seguem a Cristo. Então, meus queridos irmãos, nós vemos aqui que a palavra que Maria dirigiu aos serventes é: fazei tudo quanto ele vos disser. Ou seja, não é a mim que vocês devem recorrer, não é a minha intercessão, mas a Cristo. O que ele vos disser, vocês deveis fazer, porque é a palavra dele que vale. Então, meus queridos, quando nós vamos para a Sagrada Escritura, aqui em Lucas capítulo 9, veja o que diz aqui em Lucas 9:35, no Monte da Transfiguração. Veja que Pedro, Tiago e João queriam fazer 3 tendas ali naquele monte. Mas quando eles disseram isso, diz a Escritura que veio uma voz e disse assim, no verso 35, da nuvem, porém, veio uma voz dizendo: este é o meu filho, o eleito, a ele ouvi. Veja bem, meu irmão, você observa que aqui Pedro diz: Senhor, é bom estarmos aqui, vamos fazer uma tenda para ti, outra para Elias, outra para Moisés, que apareceram ali na transfiguração. De repente deu um estrondo, um trovão, e a luz cobriu, os envolveu aquela luz, e eles caíram de rosto por terra. E você vê que aqui no capítulo 9:35 a palavra está dizendo: este é o meu filho amado, o meu escolhido, a ele ouvi. Ou seja, que o Pai está testificando, testemunhando, testificando pelo Filho, dizendo: vocês não devem mais ouvir a lei e os profetas, vocês devem ouvir agora o Cristo.
Ele é a plenitude, Ele é a nova aliança. É por Ele é que o mundo se reconciliou com o Pai. A Ele ouvi, a Ele ouvi. Não ouvi somente Moisés, não ouvi somente os profetas, mas ouvi o Filho. Meus queridos, a palavra de Deus ela não nos deixa enganar, pois a própria Maria, reconhecendo a sua condição, aqui em Lucas capítulo 1, no verso 46, ela diz: Maria então disse: minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito exulta em Deus meu Salvador, porque olhou para a humilhação da sua serva. Sim, doravante todas gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Veja que Maria reconhece a sua condição. E ela aqui no seu cântico, no capítulo 1, verso 46 em diante, ela diz: a minha alma engrandece em Deus meu Salvador, porque Ele olhou para a humilhação da sua serva. Veja, meus irmãos, eu tenho tentado exortar com paciência e sabedoria os irmãos católicos e muitos evangélicos e protestantes que erram muito neste assunto, porque quando querem falar de Maria, entram com muita ignorância e desrespeitando. Você observa que Maria foi uma serva exemplar, uma mulher cheia de graça, uma mulher humilde, uma mulher que acolheu com prontidão o chamado. E vendo todos aqueles acontecimentos, diz aqui em Lucas, é só você ler do capítulo 1 em diante, capítulo 2, você vê que Maria via tudo aquilo e ficava em silêncio, guardava no seu coração, porque ela era uma serva de Deus, uma mulher submissa. E ela reconhece a sua humilhação, ela reconhece que Deus é o seu Salvador e que a graça de Deus veio sobre ela. E ela diz: de hora em diante toda geração me chamarão bem-aventurada, pelo que o Todo-Poderoso fez em mim. Ou seja, ela é uma mulher feliz, ela foi, ela é, porque Deus fez grande obra na vida dela, e é esse o testemunho dela. Agora, nós não podemos ir além disso, adorando, venerando, buscando intercessão, porque não existe isso. Não existe isso. Isso é religiosidade. Isso não condiz com a verdade. Agora, eu preciso reconhecer que Maria deu seu testemunho como serva de Deus, mulher cheia do Espírito Santo. Agora, ela é minha intercessora? Não. Ela é minha advogada? Não. Ela não é a minha advogada, ela não é sua advogada, ela não é nossa mediadora. E por que eu digo isso? Veja o que diz aqui em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, um homem, Cristo Jesus, que se deu em resgate por todos. Este é o testemunho dado nos tempos estabelecidos. Veja, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, um homem chamado Cristo Jesus. E por que ele é o nosso mediador? Porque ele se deu em resgate por nós. Ele se deu em resgate e este é o testemunho cumprido no tempo certo. Maria foi a mãe de Jesus, mas ela não deu a vida dela em resgate por nenhum de nós. Esse não foi o papel dela. Pedro morreu crucificado, de cabeça para baixo numa cruz, mas ele não morreu pelos nossos pecados. O seu sangue não foi derramado pelos nossos pecados. Paulo teve a sua cabeça decapitada numa guilhotina, mas ele não morreu pelos nossos pecados. É isso que precisamos entender. Eles são dignos de nosso respeito? São.
Eles são santos? São, assim como você e eu hoje devemos ser santos. É isso que diz a palavra de Deus em 1 Pedro. Sede santos, porque aquele que vos chamou é santo. Veja o que diz aqui em 1 João capítulo 2, melhor dizendo, verso 1, meus filhinhos, isto vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos como advogado junto do Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Veja, quem é nosso advogado? É Maria? É Pedro, Tiago, João? Não. É Jesus Cristo. E por que ele é o nosso advogado? Porque ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados. No Antigo Testamento, quando uma pessoa pecava e oferecia um sacrifício, ele levava um animal inocente. E aquele animal era degolado, a pessoa punha a mão sobre a cabeça do animal, confessava o seu pecado, e o sacerdote degolava aquele animal, e parava aquele sangue numa bacia, e pegava aquele sangue, e fazia aspersões no altar, nos chifres do altar, e espejava-se o resto na base do altar. Então Cristo, ele é a imagem exata daquele sacrifício que era apenas uma figura na lei. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas do mundo inteiro. Então veja, por que ele é nosso advogado e Maria não é? Porque Maria não morreu pelos nossos pecados, ela não foi vítima de expiação nem pelos pecados de ninguém, nem dela, nem nosso, nem de ninguém. Então cada pessoa tem um chamado, e cada um deve ser respeitado e honrado dentro do chamado que tem. Mas ninguém deve ser adorado, somente Deus deve ser adorado em Cristo Jesus. Meus queridos, quando continuamos aqui nesse entendimento na palavra, nós vemos que a palavra de Deus, ela nos esclarece de uma forma muito simples, sem atacar a fé de ninguém, mas sim fazendo com que todos tenham uma fé esclarecida. Quando você lê aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 18, diz assim: eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado em quem minha alma se compraz. Porei o meu espírito sobre ele e anunciarei o direito às nações. Ele não discutirá, nem clamará, nem sua voz nas ruas se ouvirá. Ele não quebrará o caniço rachado, nem apagará a mecha que ainda fumega, até que conduza o direito ao triunfo. Veja bem agora, no verso 21, e no seu nome as nações porão a sua esperança. Veja bem, em qual nome as nações devem colocar a sua esperança. E no seu nome as nações porão a sua esperança, no nome de Jesus Cristo. É no nome dele que nós temos que esperar, porque é nele que está todo o amor do Pai. Todo o amor do Pai está nele. Então as nações esperarão no seu nome. No nome de nenhum outro, mas no nome de Jesus. Ou seja, Maria esperou no nome de Jesus. Pedro esperou no nome de Jesus. Todos os apóstolos, todos os discípulos. Nós devemos esperar. Os nossos filhos devem esperar no nome de Jesus. Porque nele foi feita a redenção e em nenhum outro. Porque ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados. Ele se fez homem e pagou o preço do meu resgate e do seu resgate. E quando continuamos lendo aqui, irmãos, João capítulo 10, verso 9, o Senhor Jesus diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Veja, meu querido, o Senhor Jesus, ele é a porta. Se alguém entra por ele, entrará e sairá e encontrará pastagem.
E aqui no verso 27 ele continua dizendo: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me deu tudo, é maior que todos, e ninguém pode arrebatar da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Aleluia. Aleluia. Então quero exortar você, meu irmão. Se você é uma ovelha de Cristo, ouça a voz de Cristo. Entre por Ele que é a porta. Entre somente por Ele, e você entrará, sairá e encontrará pastagem. Agora, tudo aquilo que as religiões falam, além disso que eu estou te falando aqui, não levará ninguém a lugar algum. É Maria, Mãe de Deus, Rainha do céu, isso é tudo idolatria, irmãos. Eu sou obrigado a dizer, porque é a verdade. Creia no que a palavra diz, respeite até onde deve ser respeitado. Quanto ao mais, não se deve discutir com ninguém. Se a pessoa não aceita a verdade, deixe essa pessoa. Porque ao servo de Deus não convém contender, não convém disputar, mas sim exortar com toda a mansidão, para que Deus conceda a essas pessoas que elas compreendam e venham realmente a colocar os pingos nos is e ter uma fé esclarecida. Porque muitos, no seu zelo e na sua ignorância, se colocam de joelhos diante de imagens e rogam a ídolos que nada podem fazer. Porque, por sinal, a imagem ela tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. Então muitos querem dizer assim, isso é como uma foto. Irmãos, eu nunca vi ninguém acender uma vela para uma foto de um pai que já morreu, uma mãe que já morreu, um avô. Então, mesmo se alguém fizesse isso, nada disso justifica, porque nós vemos claramente o que a palavra de Deus nos ensina. E nós temos que seguir o ensinamento dos apóstolos, do qual Jesus Cristo é a pedra angular, e não tradições e dogmas de pessoas que querem que a sua palavra venha ter maior valor do que a da Bíblia. E não existe isso. Não existe isso. 300 anos depois de Cristo, a igreja ainda seguia a doutrina verdadeira. Depois é que, segundo a história, começou a se falar dessas coisas que nós vemos hoje aí e que muitos não entendem, muitos são completamente ignorantes a esse respeito. Fiquem com esta palavra hoje, irmãos, e que Deus vos abençoe em cada dia para que vocês possam estar compreendendo cada dia melhor a palavra de Deus e perseverando neste caminho que é o único, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Que a paz de Deus seja com todos.